2023. Um dos grandes símbolos dos Estados Unidos é uma pirâmide. Sabidamente, esta é uma das grandes referências ao Egito mágico antigo. Ela aparece tanto no grande selo quanto na nota de $1. Os fundadores da nação americana, os Founding Fathers, eram maçons, estudiosos da sabedoria egípcia, e quando fundaram sua nação, deram a ela os símbolos de seus estudos esotéricos. Mas, para tupiniquins embotados de bolsonarismo, como o Paulo Figueiredo, a fundação da nação americana se ancorou em cristianismo. Quando todos nós falamos de Estados Unidos, nós pensamos em algumas coisas. Tem algumas coisas que nos vêm à mente. Certos princípios que são muito caros e que estão contidos nos documentos de fundação dos Estados Unidos, mas que estão contidos nos valores intrínsecos da sociedade americana. Questões culturais e que unem a sociedade, como a sociedade americana em toda a sua história, desde a sua Constituição, sempre foi uma sociedade cristã. Não é é uma sociedade onde você tem liberdade de culto, mas é uma sociedade cristã, em sua essência, nas suas mais variadas formas. Na live que o parente do ex-presidente militar João Batista Figueiredo fez no canal Arte da Guerra, Paulo Figueiredo, como todo bolsonarista americanófilo, diz que os Estados Unidos estão para além de ser um país como qualquer outro, mas que eles são mais que isso. Eles são um ideal a ser atingido. A América não é um país, ela é muito mais do que um país. A América é uma ideia. E esta ideia é o ápice da evolução humana, a criação dos valores ocidentais doados aos povos do mundo, o absoluto hegeliano montado a cavalo, liberdade, democracia, direito natural, tudo foi nos dado pelos americanos e pelo seu cristianismo. Ah, não, mas Estados Unidos e China é a mesma coisa. O Brasil tem que ficar no meio, tanto faz entre Estados Unidos e China. Falo, não é a mesma coisa. Não são a mesma coisa. E o módulo 1 é para explicar por que os Estados Unidos são excepcionais e por que os valores de liberdade que nós gozamos hoje em dia no Brasil com tanta. E achamos que são naturais, que já são garantidos, eles vieram dos Estados Unidos. Quem começou, inventou esse negócio todo de que você tem direitos naturais, isso é invenção americana. Chamado de o experimento americano. Uma democracia funcionando como a nossa funciona, com todos os seus problemas, é chamado de o experimento americano. Porque nunca aconteceu na história da humanidade. Desde o primeiro cara lá nas cavernas, desde Adão, brincar aqui, até Thomas Jefferson, não tinha acontecido. Por isso que é o experimento americano. Para uma sociedade, para a sociedade funcionar, ela precisa destes valores americanos que eu cito no módulo 1. No módulo 2, para explicar de onde vêm esses valores, depois que eu explico quais são os valores, o módulo 2 já é religião. É a importância da religião dentro dos Estados Unidos. O vídeo de hoje tratará desta ideia que foi a América e das origens de seus valores, de sua democracia, que como empreendimento maçônico, estava distante de qualquer cristianismo. Na primeira emenda à Constituição Americana, foi ratificada a liberdade de culto. Tal realidade, de fato, jamais tinha se dado na história humana. Jamais qualquer território cristão, muçulmano ou budista tinha dado a seus cidadãos a oportunidade de cultuar sua religião em paz. Podemos nos perguntar a que se deveu a primeira emenda, então? O primeiro lugar na Europa, onde os fiéis de diferentes religiões puderam sentar juntos em harmonia, com plenitude de direitos e deveres, foi dentro de uma loja maçônica. Antes disso, jamais.
Os fundadores da nação americana, os Founding Fathers, eram cavalheiros deístas maçônicos do século XVIII, e os símbolos que eles desenharam para a sua nação, que eles chamaram na nota de $1 de empreendimento, aparecem claramente no Grande Selo dos Estados Unidos. O Grande Selo americano, frente e verso, que data de 1782, representa os ideais que permearam a formação dos Estados Unidos. Ele está também na cédula de $1. Na parte de cima do grande selo, pode-se ler: confiamos em Deus. Mas este Deus, ao contrário do que quer o Sr. Paulo Figueiredo, não é o Deus da Bíblia. Esse Deus era a razão humana, o gado, o grande arquiteto do universo. Esses homens não acreditavam na queda humana. Consequentemente, para aqueles homens, não havia uma revelação especial em lugar algum, nem na Bíblia, e nem era necessário, porque a mente do homem, livre das suas falibilidades, é suficientemente capaz de compreender Deus. Todas as pessoas do mundo, portanto, são capazes porque são dotadas de razão. Todos os homens são dotados de razão. Esse é o princípio fundamental da democracia americana e maçônica. Como toda mente é capaz de adquirir conhecimento verdadeiro, não é preciso que uma autoridade especial ou uma revelação especial lhe diga como as coisas devem ser. Vamos dar uma olhada mais de perto na simbologia do selo. Veja a pirâmide. Ela tem 4 lados. São os 4 pontos cardeais. Há sempre alguém nos 4 pontos cardeais do mundo. Mas quando se chega ao topo, os pontos se reúnem e então o olho de Deus se abre. No topo, o olho se abriu para a radiância da mente divina. E essa é uma ideia fundamentalmente deísta. Desde que você rejeita a ideia de uma queda do paraíso, o homem não estará separado de sua fonte. Este é o sentido do olho da providência no grande selo americano. Vamos aprofundar. Se você contar o número de linhas dessa pirâmide, verá que são 13. Na parte de baixo, há uma inscrição em algarismos romanos, 1776. Se somarmos estes números, o que teremos? 1 mais 7 mais 7 mais 6 igual a 21, que é a idade da razão. Foi em 1776 que os 13 estados americanos declararam independência. O 13 é o número da transformação e do renascimento. Na última ceia haviam 12 apóstolos e um Cristo que iria morrer para renascer. 13 é um número de transcendência. Há 12 signos do zodíaco e o Sol. Os Founding Fathers eram muito conscientes do 13 como o número da ressurreição e do renascimento, da nova vida, e o manipularam o tempo todo em sua simbologia nacional. Se você olhar para trás da pirâmide, você verá um deserto. Para a frente, há plantas crescendo. O deserto significa o tumulto da Europa da época, de guerras e mais guerras. E as plantas têm o sentido de livrar-se disso e criar um estado em nome da razão, não mais em nome do poder, cujo resultado é o florescimento de uma nova vida. Este é o sentido da parte representada pela pirâmide. Agora observe o lado direito da cédula de $1. Aí está a águia, o pássaro de Zeus. Vamos analisar essa águia. A águia é a descida do Deus à esfera temporal. O pássaro é o princípio divino encarnado. Esta é a águia de cabeça branca, a águia americana. É a contraparte americana da águia do Deus mais alto, Zeus. Ela vem até nós, descendo ao mundo dos pares de opostos, o campo da ação. Uma modalidade de ação é a guerra, a outra a paz. Assim, em uma de suas garras, a águia empunha 13 flechas, o princípio da guerra. Na outra, um ramo de louros, com 13 folhas, o princípio do entendimento pacífico. A águia olha na direção dos louros. A simbologia aqui é clara. Quando a diplomacia não funcionar, as flechas funcionarão. A grande tese da democracia pressupõe que qualquer um,
de qualquer parte pode falar e falar a verdade, porque sua mente não está separada da verdade divina. Assim, a simbólica que se tem no grande selo dos Estados Unidos e na nota de $1 é a águia representando a imagem do transcendente se manifestando no mundo e em cada um dos indivíduos. E é sobre isto que os Estados Unidos se fundam. Estes princípios são maçônicos, não cristãos. Para governar adequadamente, é preciso governar do ápice do triângulo, no olho do mundo, no topo da pirâmide. Assim, esta entidade maçônica chamada Estados Unidos pôde chamar a si mesmo de Novus Ordo Seclorum, nova ordem do mundo. Eles eram a imagem de uma nova ordem mundial e o gado, o grande arquiteto do universo, dele pôde ser dito, Anuit Coeptis, ele sorriu às nossas realizações.